Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês estão assistindo isso. É, Agora, então, a gente entra na nossa quinta unidade da disciplina, né, onde a gente vai falar de metabolismo. Né? Mas antes de entrar na parte de metabolismo, eu só queria fazer uma ressalva. Eu não sei se eu cheguei a comentar isso, mas na minha turma aqui, né, da ambiental, eu cometi esse equívoco. Então, caso eu tenha cometido com vocês também, quero deixar uma coisa muito clara, que acabou gerando aí uma confusão com a minha outra turma, tá? Que é da unidade anterior ainda, né, que é quando a gente fala de divisão celular, tá? Então, só queria deixar claro alguns pontos com relação a isso. Bom, então, na divisão celular, né, na multiplicação da célula, a gente vai ter duas possibilidades. Né? Quando a gente está falando de células eucariontes, a gente vai falar de divisão por meio de meiose ou por meio de mitose. Né? Mas quando a gente está falando de protozoário, procariontes, desculpa, de procariontes, a gente vai falar de divisão binária. Tá? Então, eu vou explicar aqui para vocês um ponto que é o seguinte, ó. A meiose, né, é a divisão celular que gera os gametas. Ou seja, a meiose, uma célula, ela vai gerar 4 células filhas que vão ter metade da carga genética da primeira. Tá? Então, são células que não são idênticas à célula mãe. Né? Elas dão origem assim que a gente tem a formação de gametas, por exemplo, né, do óvulo, do espermatozoide. Né? Então são células com metade da carga. Por que metade? Porque aí se junta com o outro gameta e aí tem a formação, né, de uma nova vida. Né? Então essa é a meiose. Né? Então lembrando que meiose, meia é porque é meia carga genética. Né? No caso da mitose, aí sim é o desenvolvimento de células filhas que são idênticas às células mãe. Né? Então, por exemplo, a criação de novas células dos organismos, né? Por exemplo, nossa pele vive se regenerando, nossos órgãos, enfim. Né? E aí essa divisão, né? Essa formação de novas células se dá por meio da mitose, aonde as células filhas vão ser exatamente iguais às células mães, ou seja, com a mesma carga, com o mesmo número de cromossomos. Tá? No caso dos procariontes, né, a gente vai ter algo parecido com a mitose, porque uma célula mãe vai dar origem a 2 células filhas de mesma carga, né, de mesma composição, iguais à célula mãe, só que a gente chama de divisão binária. Tá? Então, eu só queria deixar isso muito claro para não restar dúvida. Tá? Bom, dito isso, a gente pode, então, entrar na parte de metabolismo. Aqui, o que acontece? Eu estou usando. Deixa eu colocar aqui. Né? Eu estou usando os slides da Bruna Zampetti, que é uma pós-doc aqui da Unifal e que estava dando essa disciplina antes de eu vir para cá, né? E eu dei uma olhada nos slides dela e eu achei eles muito bons, assim, muito explicativos. E aí então pedi autorização para ela para usar, né? E ela me permitiu, então estou usando, mas estou dando aí os créditos a ela, que esses slides quem elaborou foi a Bruna. Tá? Eu fiz algumas, poucas modificações, para adequar ao meu tipo de explicação, né? Mas é dela, tá? Só dando crédito aí. Bom, vamos entrar em metabolismo microbiano. Bom, o metabolismo em si, deixa eu me diminuir aqui para poder ficar mais bonitinho aqui. Beleza. O metabolismo, né, ele vai ser um conjunto de reações químicas dentro de uma célula viva, de um organismo vivo. Né? E o metabolismo ele pode ser dividido em anabolismo e catabolismo. Né? O anabolismo são aquelas reações em que a gente vai ter a construção de moléculas orgânicas complexas. Né? Essas reações são chamadas de reações anabólicas ou biosintéticas. Por que biosintéticas? Né? Porque forma a vida. Né? Então, a formação de novas células, o crescimento
né, de novas células, a gente está falando de anabolismo. Né? Enquanto a gente está falando de catabolismo, a gente está falando do efeito contrário, né, de quebra de moléculas para a geração de energia. Né? Então, nas células vivas, essas reações de catabolismo vão ser reguladas, né, por enzimas, né, que permitem essa liberação, né, de energia. Então, é a quebra de compostos orgânicos, né, complexos em compostos orgânicos mais simples, né, que, enfim, tem essa liberação de energia e é essa energia que vai ser usada no anabolismo. Então, eu quero que vocês entendam que são né, uma completa a outra. Né? Enquanto o catabolismo vai liberar energia, essa energia vai ser utilizada no anabolismo. Né? E quando a gente está falando de células, vocês devem lembrar da unidade passada, né? Quando a gente fala de energia na célula, a gente está falando de ATP. Essa energia ela é reservada na forma de ATP, né? Que é adenosina trifosfato. Então, a gente tem ADP, que é adenosina difosfato, né? E aí se liga um novo átomo ali de fósforo, né? E aí isso, nessa ligação desse terceiro fósforo aí, é que a gente tem a reserva de energia, tá? Então a ATP é como se fosse a bateriazinha da célula, né? É onde se guarda essa energia que a célula vai usar depois, tá? Bom, a energia, né, na célula, por que a célula precisa de energia? Deixa eu me mudar de novo. A célula ela vai precisar de energia, né, para suas várias funções. Né? Então, ela precisa de energia para a biossíntese de outras células, né, para a síntese de enzimas, ácidos nucleicos, polissacarídeos, fosfolipídios, né, todos os compostos que vão ser gerados formados dentro da célula, precisam de energia para isso. Né? Também se usa energia para reparar danos e para fazer a manutenção de uma célula para ficar em boas condições. Né? Se usa energia para crescimento, para multiplicação de células. Né? Se usa energia para ter armazenamento de nutriente e excreção de produtos, né? E também pode, né, ser utilizada para a mobilidade, para aqueles micro-organismos que tenham mobilidade. Né? Bom, mas e no âmbito, né, deixa eu me mudar de novo. No âmbito aqui nosso ambiental, né? Por que isso é importante? O metabolismo microbiano, o que ele faz, né, pode ajudar a realizar várias atividades que são de interesse para os seres humanos. Né? Então, por exemplo, em uma estação de tratamento de esgoto, eu posso utilizar o metabolismo de um microorganismo para remover matéria orgânica, por exemplo, né, do meu efluente, ou eu posso utilizar para remover nitrogênio, para remover fósforo, né, enxofre, enfim. Né? Então, eu posso usar esse metabolismo microbiano para alguma atividade de interesse, né, para alguma atividade de interesse. Daqui, né, algumas bactérias podem alimentar de celulose, enquanto outras podem utilizar petróleo como nutriente. Eu falo aqui de petróleo porque, por exemplo, em processos de biorremediação, em derramamentos de petróleo, a gente, né, pode usar micro-organismos para fazer essa biorremediação. Com esse metabolismo, as bactérias reciclam elementos depois que os outros organismos as usaram. Outras bactérias ainda podem viver utilizando substâncias inorgânicas, como dióxido de carbono, ferro, enxofre, gás de hidrogênio e amônia. Né? E aí entra essas bactérias que fazem parte daquele ciclo, né? O ciclo biogeoquímicos, né? Que a gente já conversou em outra aula. Bom, importância de se estudar, de se entender o metabolismo microbiano, né, é para poder realmente entender qual que é a diversidade e a versatilidade bioquímica desses micro-organismos, até mesmo para entender quais aplicações podem ser dadas para ele. Né? Entender também a relação de micro-organismos com as doenças causadas por esses micro-organismos, né? O papel dos micro-organismos na natureza podem também ser de auxílio, né? Pode ser de interesse para a humanidade, explorar os micro-organismos economicamente, geração, etanol. Etanol é produzido a partir de um micro-organismo. Né? Cultivo, crescimento e controle de micro-organismos pode ser também de interesse, por isso é importante se entender o metabolismo microbiano. Desenvolvimento de métodos moleculares para diagnóstico e controle de micro-organismos.
né? Controle dos processos de deterioração de materiais, né? E a reciclagem de matéria mesmo no nosso sistema, né? E aí aqui eu trouxe algumas aplicações, né, em vários setores, né, que pode ser dada para micro-organismos. Então, por exemplo, na indústria de produção de alimentos, né, produção de bebidas, produção de aromas e essências, né, tem vinagre, cerveja, iogurte, enfim, né, são estratégias aí que usam micro-organismos, né. Indústrias farmacêuticas também, né? Então, alguns compostos podem ser produzidos a partir de micro-organismos. As vacinas, várias vitaminas, hormônios também usam os micro-organismos como seus agentes principais. Né? Na agroindústria, pode ser utilizados também, lembra quando eu falei dos micro-organismos do solo? Né? Então, às vezes, para aumentar a fertilidade de um solo, a gente pode fazer uso de micro-organismos, né? Controle de pragas, enfim. Na indústria química também, biotransformação, né, de materiais, produção de matérias-primas industriais diversas, polissacarídeos, polímeros, ácidos orgânicos, né, tudo isso podem ser utilizados os micro-organismos. Do ponto de vista ambiental, né, a gente pode fazer biorremediação, tratamento de efluente, tratamento de resíduos sólidos, enfim. E, finalmente, né, na questão energética, né, que é a geração de combustíveis, né, como o álcool, como o hidrogênio, como o metano, que pode se dar a partir de micro-organismos. Deixa eu até fazer assim, tá aqui a parte energética, tá? Bom, esse é um modelo simplificado do metabolismo. Por quê? Porque aqui a gente já vê o acoplamento do catabolismo com o anabolismo. Então, no catabolismo, vai acontecer a quebra de uma molécula mais complexa, como a glicose, por exemplo. Né? Então, ocorre essa quebra, acontece a liberação de energia, tem rendimento de energia, né? Formam-se moléculas mais simples e essas moléculas mais simples é as que vão ser utilizadas no anabolismo, né? No anabolismo, que é o crescimento da célula. Né? Não sei se vocês veem meu mouse, bem. Tá. Então, vocês veem aqui essa parte do anabolismo, que é onde há utilização de energia, enquanto aqui a liberação de energia, aqui a gente tem a utilização dessa energia. Importante já, né, destacar que no catabolismo, algumas das reações mais importantes para a liberação de energia vão ser a glicólise, né, a glicólise, então, no caso da glicose, né, é a queda da molécula de glicose, né, e a glicose ela vai ser como se fosse a primeira etapa de várias outras reações que, né, podem acontecer a depender do ambiente. Né? Então, por exemplo, em um ambiente em que eu tenha oxigênio, um ambiente que seja aeróbio, né, eu vou ter uma reação de óxido-redução aonde o aceptor final de elétrons vai ser o oxigênio. Né? E aí eu tenho aí, por exemplo, o ciclo de Krebs atuando, a cadeia respiratória. Né? Se eu não tenho oxigênio como aceptor final de elétrons e não tenho nenhum outro aceptor final de elétrons, a gente vai falar um pouquinho mais disso um pouquinho mais para frente, eu vou ter um processo chamado de fermentação, onde a própria matéria orgânica vai servir como doadora e aceptora de elétrons. Tá? E aí, se eu tiver algum outro composto para receber esses elétrons, que não só a matéria orgânica, eu tenho a respiração anaeróbica. Então, mas vamos avançando que eu falo mais disso um pouquinho mais para frente. Bom, todas as células, né, deixa eu me mexer aqui novamente. Opa, só um minutinho. Oh, Jesus. Todas as células, né, todas as células, elas precisam de energia. Né? Todas e qualquer célula vão precisar de uma fonte de energia. E essa fonte de energia pode variar. Né? Então, por exemplo, com relação à fonte de energia, eu posso ter algumas variações. Né? Então, eu posso ter uma fonte de energia que é a luz, e aí nesse caso eu estou falando de organismos autotróficos, né, que fazem fotossíntese, né? Esse é um dos caminhos. O outro caminho é quando a fonte de energia serão compostos químicos, e aí eu posso ter
uma diferenciação, são os organismos que são quimiotróficos, né, e que podem utilizar ou compostos orgânicos ou compostos inorgânicos, né, como fonte de energia. Tá? Mas como algo que é comum, né, a todos eles, é aqui de novo, né, a molécula energética que vai ser o ATP. Tá? Então, há três maneiras para a obtenção de energia, né? Compostos químicos orgânicos, compostos químicos inorgânicos e a energia luminosa. Quando eu tenho compostos químicos orgânicos, eu tenho os organismos que são quimio-organotróficos. Né? Quando eu tenho que usam compostos químicos inorgânicos, eu tenho quimiolitotróficos. Lito, pensa em pedra. Tá? Então é algo que é mineral, algo que não é orgânico. Né? E quando eu tenho energia luminosa, eu tenho, né, os organismos que são fototróficos. Tá? E aí essa variação. A energia vai ser obtida a partir de oxidação, né? Então remoção de elétrons do composto, sendo conservada na célula na forma de adenosina trifosfato, tá? Que é a nossa bateriazinha aí dessas reações. Bom, vou parar por aqui esse primeiro vídeo e já já a gente volta com a continuidade dessa aula.